Você é mãe de adolescente que está prestes a utilizar o anticoncepcional ou acabou de começar por causa de cólica, para regular o ciclo, para diminuir acne, queda de cabelo, por exemplo? Se esse é o seu caso, esse vídeo é para você. A gente precisa conversar seriamente sobre essa questão, porque muitos estudos hoje trazem novas evidências sobre os efeitos a longo prazo do uso da pílula nessa fase. E se eu pudesse ressaltar para você duas coisas muito importantes que o anticoncepcional pode fazer para sua filha, seriam os malefícios na saúde mental e os malefícios no metabolismo, especialmente para as adolescentes que possam ter SOP. Aquela adolescente que justamente está começando a usar a pílula pelos sintomas mais comuns da puberdade, a acne e a irregularidade do ciclo. Vamos começar por essa questão. Sobre a irregularidade do ciclo, na grande maioria das vezes, a gente sabe que as adolescentes vão apresentar alterações do tipo irregularidade ou até algum tempo sem menstruar, que a gente chama respectivamente de oligomenorreia e amenorreia. Essas meninas vão apresentar esse comportamento ao longo dos primeiros 2 anos da menstruação, sem que isso represente necessariamente um problema. E esse é o grande dilema do diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos nessa fase. Todos os guidelines são unânimes de que a gente tem que estabelecer alguns critérios específicos sobre a irregularidade do ciclo, o tamanho do ciclo e a anovulação, bem como os sintomas de androgenismo, dessa ação da testosterona aumentada no organismo. Justamente porque na grande maioria das meninas, esse quadro vai ser transitório e vai se resolver com o tempo. Muitos sintomas da SOP, da mulher adulta, aparecem transitoriamente naquelas adolescentes que estão começando a menstruar. Isso acontece porque é o momento em que elas estão começando a produzir esses hormônios pela primeira vez. Acontece que uma parcela dessas meninas que tem uma parcela significativa das meninas que têm ciclo irregular, acne, aumento de pelos no corpo e queda de cabelo, vai ter de fato SOP ao longo da vida, pela sua programação genética e metabólica. E aí é que tá. Um dos fatores mais importantes relacionados ao desenvolvimento da síndrome dos ovários policísticos, uma síndrome que associa com frequência variável sintomas de anovulação, ciclo longo, ação aumentada da testosterona no organismo ou a testosterona elevada nos exames de sangue, com os ovários policísticos ao ultrassom, essa síndrome está relacionada principalmente a uma condição chamada resistência à insulina. E por que eu estou falando isso? Porque um dos efeitos metabólicos mais importantes dos contraceptivos, para além de algumas alterações leves e sutis em pressão arterial, risco cardiovascular, alteração do metabolismo dos lipídios, a alteração mais consistente é a piora da resistência à insulina em pacientes com SOP. E qual é o problema dessa adolescente estar caindo nessa cilada de começar o anticoncepcional justamente nessa fase? É que quando a gente começa o anticoncepcional e ele tem, por exemplo, uma associação de estrogênio com uma progesterona moderninha, ainda que artificial, de combater os efeitos da testosterona no receptor, são as progesteronas antiandrogênicas, que são as pílulas mais comumente utilizadas pelas adolescentes hoje em dia. Quando ela começa a usar essa pílula, os sintomas estéticos melhoram. E tecnicamente falando, essas pílulas tendem a ser melhor recebidas ou melhor adaptadas pelas pacientes quando a gente faz pequenas pausas no uso do anticoncepcional. Essas pausas geram esse sangramento previsível, mas isso em nada tem a ver com a regulação de um ciclo. O sangramento da pausa do anticoncepcional é um sangramento inespecífico de descamação do endométrio por privação hormonal pontual. Ele parece uma menstruação, mas não é. E nessa, a maioria das mães e das adolescentes acaba ficando tranquila porque o ciclo está regulado e esse sangramento agora passa a vir todo mês. Se você não fizer a pausa do anticoncepcional com a sua filha, por exemplo, você vai perceber que depois de um tempo, essa menina tem uma chance maior de começar a apresentar sangramentos do tipo escape, que são mais inconvenientes, pois são imprevisíveis e podem ficar sujando a calcinha ali por um bom tempo. Agora, qual é o grande problema disso? Diminuir a adesão da paciente ao tratamento. É simplesmente por isso que existe essa jogada de marketing e de melhor adaptação das adolescentes ao uso da pílula com a pausa. Mas isso em nada mostra que ela está regulando o ciclo, porque inclusive ela poderia, para fins estéticos, continuar usando essa pílula todo dia sem que isso modifique qualquer coisa na qualidade desse
tratamento. E por que eu coloco tratamento entre aspas? Porque se nós temos uma doença que tem como fundo, na grande maioria dos casos, a resistência à insulina, nós estamos dando uma pílula que aumenta essa resistência à insulina ao longo do tempo, nós estamos programando o metabolismo dessa menina de maneira totalmente equivocada. No final das contas, essa menina vai perder a oportunidade de controlar o seu ciclo com boas práticas de modificação de estilo de vida. Isso você precisa levar para a sua vida e para a vida das suas filhas, se você quer proteger a saúde física, mental e a fertilidade dela. Explico melhor. Quando a gente não controla a SOP e não controla essa resistência à insulina, permitindo que essa paciente se torne uma anovuladora, a gente percebe que a perda desses hormônios do ciclo menstrual, não da pílula, mas a perda desse ciclo regular modula negativamente os neurônios, aumentando o risco dessa paciente com SOP ter depressão em algum momento da vida. E olha que curioso, muito se achava, até bem pouco tempo, que as adolescentes com SOP tinham maior tendência à depressão pelas alterações estéticas. Pela resistência à insulina, em geral, elas são mais gordinhas. Elas têm aumento de pelos no corpo, elas têm acne e quedas de cabelo. Essas alterações estéticas, se imaginava até então, que elas seriam a causa dessas adolescentes e adultas com SOP terem maior risco de depressão ao longo da vida. Mas o que se viu é que mesmo nas adolescentes que não têm esses sintomas estéticos proeminentes e que estão no peso adequado, elas também acabam desenvolvendo depressão ao longo da vida com maior frequência. Isso está relacionado, muito provavelmente, a essa modulação positiva que os hormônios do ciclo, não da pílula, exercem sobre a saúde mental das mulheres. É fácil perceber isso quando você pergunta para uma mulher na menopausa, quando ela perdeu os seus hormônios, como é que está a saúde mental delas. Elas ficam mais esquecidas, elas diminuem a capacidade de performance nessas atividades intelectuais e a reposição hormonal muitas vezes traz isso de volta em parte, porque você está suprindo aquela falta de hormônios. Mas quando essa menina começa a tomar pílula, ela não vai suprir os hormônios que ela deixou de produzir naturalmente, porque eles não são a mesma coisa. E quer saber uma grande informação que você precisa ter em mãos se você quer cuidar melhor da sua filha adolescente? Além da SOP por si só, maltratada, já ser um fator de risco independente para a depressão, o uso de contraceptivo hormonal, seja pílula ou qualquer outro tipo, até aquele DIUzinho que parece inofensivo porque ele libera pouco hormônio, qualquer contraceptivo hormonal pode aumentar o risco de depressão ao longo da vida. Esses estudos são recentes, agora de 2024. E o pior, sabe quais são as mulheres com maior risco de desenvolver depressão ao longo da vida após iniciar o uso de contraceptivos, mesmo depois que ela retire esse contraceptivo em algum momento? Justamente as meninas mais jovens. Isso acontece provavelmente porque elas estão usando o hormônio artificial justamente nessa fase em torno da puberdade, na qual o seu cérebro vai começar a ser moldado por esses hormônios que estão começando a circular em níveis significativos. E o pior, além de toda essa alteração de saúde mental e essa tendência à depressão, que não é contornada pela pílula, mas agravada por ela, nós ainda temos aquela piora da resistência à insulina. E sabe o que isso significa? Que na grande maioria das vezes você vai passar com a sua filha por uma consulta de 20 minutos com o médico do plano de saúde, ele vai te dizer que a SOP é um problema de ovulação e ele vai te dar um remedinho para regular o ciclo. Conversa vai, conversa vem, você se convence de que ela vai usar o anticoncepcional, ela começa a fazer aquelas pausas e acha que o ciclo dela está regulado porque todo mês vem uma menstruação, que você já sabe que não tem nada a ver com menstruação. O problema é que falta, nesse aconselhamento, o entendimento da SOP, da Síndrome dos Ovários Policísticos, como uma síndrome metabólica com potencial anovulatório. E isso vai fazer com que você perca a oportunidade de desenvolver naquela filha, naquela adolescente, os hábitos que vão mudar drasticamente esses problemas metabólicos, cardiovasculares, esse risco para a saúde mental ao qual ela está exposta naquele momento. Não existe tratamento para a síndrome dos ovários policísticos que não passe por atividade física, alimentação adequada, manter o peso adequado, ajuste do sono e controle de estresse. E, na grande maioria das vezes, isso tudo é substituído por toma essa cartela aqui que vai funcionar, vai melhorar a sua acne e a sua queda de cabelo. Por ora, no início do tratamento, é bem provável que nem você e nem a sua filha adolescente sintam falta de todas essas alterações de estilo de vida, porque os sintomas vão aliviar e você vai tocar o barco.
Mas dali 10, 15, 20 anos, quando você decidir engravidar, por exemplo, ou quando você perceber que essa pílula causou um monte de efeitos colaterais ao longo de toda a vida e você não quer mais conviver com aquilo, você vai perceber que logo após a pausa, de maneira aqui bem profética, eu vou te dizer que com 1, 2, 3 meses no máximo, você vai ver toda aquela irregularidade do ciclo voltar e todos os sintomas. Nesse tempo, com a resistência à insulina mantida, você provavelmente também vai ganhar peso. E quando você suspender a pílula, esse ambiente de resistência à insulina vai se manter. E aos 25, 30, 35 anos, você vai perceber, ou a sua filha, que você vai ter que fazer provavelmente o dobro do esforço para ter quase a metade do resultado. Vai ser cada vez mais difícil perder peso e controlar a SOP definitivamente. Então, se você quer controlar a SOP da sua filha, tratar esse ciclo irregular e quer dar a ela qualidade de vida no curto, no médio e no longo prazo, eu sugiro para você que você oriente a sua filha a mudar estilo de vida, sem precisar de contraceptivo, que vai modular o cérebro dela negativamente e expor ela a riscos desnecessários para sempre. Não custa nada a gente estimular desde cedo bons hábitos que vão trazer boas recompensas a curto, médio e longo prazo. E se a sua filha começou a usar o anticoncepcional porque ela tem muita dor na menstruação, aqui vai o segundo alerta. Se ela bloquear o ciclo e usar anticoncepcional continuamente para esconder essa dor, ao invés de tratá-la, pode ser que a sua filha daqui 10, 15, 20 anos tenha uma conta muito grande a pagar com o seu próprio corpo. Quando a gente fala de dor na menstruação, a gente precisa excluir a possibilidade de endometriose. E como eu já falei com vocês algumas vezes aqui em outros vídeos, a ausência de dor pelo bloqueio do ciclo não é garantia de tratamento da endometriose. E se na SOP a gente se iludiu com um sangramento regular que parece menstruação, mas não é, na endometriose a gente bloqueia o ciclo e a dor deixa de aparecer. Acontece que essa dor era uma luz ligada naquele painel de controle, avisando que tinha alguma coisa errada com o corpo dessa menina. E mais uma vez, a endometriose é uma doença inflamatória crônica dependente do estrogênio, com um componente de resistência à ação da progesterona. E essa doença se desenvolve num ambiente extremamente complexo, que sofre a interferência da sua imunidade, da sua microbiota intestinal, do seu status metabólico e inflamatório, que é controlado por todo o seu estilo de vida agindo sobre as tendências genéticas daquela adolescente. E aí, mais uma vez, para esconder a dor e resolver o problema, essa adolescente frequentemente recebe já nos primeiros meses de menstruação uma pílula agora contínua para bloquear o ciclo e ela nunca mais se preocupar com isso. Acontece que além de todas aquelas alterações metabólicas, risco de depressão e alterações e repercussões na saúde sexual e no relacionamento daquela adolescente no longo prazo, agora ela pode ter uma endometriose crescendo em silêncio. E aqui, mais uma vez, daqui a 10, 15, 20 anos, quando essa menina para a pílula porque ela percebe que tem efeitos colaterais que ela não quer mais tolerar, ou porque ela se casou e decidiu ter filhos, aquela dor pode voltar com toda a força, como se nada tivesse acontecido. E no final das contas, quando ela vai fazer o primeiro exame de imagem para avaliar por que tanta dor depois de tanto tempo, por uma ressonância ou uma ultrassonografia com preparo, a sua filha descobre que tem uma endometriose grave, progressiva, que pode já ter comprometido de maneira drástica e irreversível a sua fertilidade. Fora isso, a endometriose não tratada a longo prazo pode comprometer a qualidade de vida da sua filha de maneira drástica em áreas profissionais, com uma dor incapacitante que a impeça de realizar as suas atividades diárias, pode comprometer a sua vida conjugal, causando dores na relação, por exemplo, e comprometendo substancialmente essa impressão de qualidade geral do relacionamento. E na fertilidade, a endometriose não tratada pode comprometer a reserva ovariana, comprometer a saúde da trompa e alterar todo esse ambiente pélvico, inclusive o endométrio, que é a parede onde o embrião se fixa. Além disso, a endometriose pode comprometer as funções evacuatórias e a micção, quando compromete o intestino e a bexiga, causando mais danos adicionais à qualidade de vida dessa adolescente lá na vida adulta. E qual é então a abordagem que a gente precisa para cuidar da saúde dessas adolescentes? No final das contas, se a gente quer evitar efeitos colaterais da pílula no longo prazo e estabelecer
uma rotina de qualidade de vida e proteção contra a endometriose, a gente precisa estabelecer estilo de vida compatível com aquilo que os estudos trazem de mais recente na fisiopatologia da endometriose. Mais uma vez, de maneira análoga à SOP, existe toda uma modificação de dieta, uma rotina de atividade física, controle das horas de sono e suplementação adequada para reforçar mecanismos anti-inflamatórios e antioxidantes, melhorar a microbiota intestinal e dar substrato para que essa resposta imunológica seja mais eficaz para eliminar ou conter os focos de endometriose. Entendam de uma vez por todas, não há mistério. Quando a gente conhece a fisiopatologia das doenças, a gente entende que sufocar os sintomas não é tratar e que não adianta, quando a luz acende no painel do carro avisando que tem um problema, apagar aquela luz e seguir rodando. Lá na frente, a gente vai ter um problema no motor, por exemplo, e o trabalho vai ser muito maior. Assim também é com essas adolescentes. Se a gente quer garantir o futuro delas, a gente precisa melhorar as condições de vida dela agora. E como é que a gente lida com isso, então, durante a adolescência, durante a fase adulta, para a gente ter uma melhor qualidade de vida e controlar esses sintomas? Esse estilo de vida precisa vir aliado com um método em que você e a sua filha vão poder avaliar a saúde reprodutiva com sinais claros e fidedignos. Que sinais são esses? Os sinais fornecidos pelos métodos naturais de observação da fertilidade. Se você quer aprender sobre isso, é só continuar por aqui e assistir todos os conteúdos desse canal para você aprender cada vez mais sobre saúde da mulher e proteção da sua fertilidade.